Papo Legal, um podcast descontraído sobre o meio jurídico. Olá, pessoal! Mais um episódio do Papo Legal, podcast da OAB Divinópolis. E hoje trazemos um assunto muito importante e pertinente aos dias atuais. Janeiro Branco, o mês da saúde mental, uma campanha que promovemos sempre para lembrar a importância da saúde mental, principalmente da advocacia. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Camila Campolina, psicóloga, terapeuta, especialista, que é parceira da OAB Divinópolis, e também os integrantes da minha Comissão de Direito Médico e Saúde, que são Tatiane Ottoni, nossa presidente, e seu vice, Felipe Magalhães. Sejam todos muito bem-vindos e vamos aqui bater realmente um papo muito bacana com a Camila, exatamente para ela explicar sobre a campanha Janeiro Branco. Bom, Janeiro Branco é uma campanha de saúde mental que foi iniciada em 2014 pelo psicólogo Leonardo Abraão, e ele teve essa iniciativa tendo em vista a falta de políticas públicas, que abordassem esse tema. Então, lá em 2014, ele convidou outros psicólogos para abordar esse tema, nos segmentos públicos, e aí ele fazia sala de esperas, no formato de bate-papo, apresentando esse tema e convidando a população a participar. E aí teve a primeira caminhada e ganhou força, essa campanha, e hoje essa campanha se tornou um movimento que é realizado não só em Minas Gerais, mas no Brasil todo, e 20 países já aderiram a esse movimento. E esse movimento ganhou tanta força que desde abril do ano passado, desde abril de 2023, essa campanha, esse movimento se tornou lei federal. Por que janeiro e por que branco? Ótimo, pergunta. Bom, essa é em janeiro, porque em janeiro é o mês aí que a gente faz os recomeços, É o mês que a gente está aí programando todo o decorrer do ano. E o branco com esse símbolo mesmo de paz, de plenitude, de leveza. Então, e a ideia de ser em janeiro é que seja de janeiro a janeiro, Então aí a gente consegue abranger todo o ano. E não é à toa que a campanha desse ano tem um tema, É o que fazer pela saúde mental agora e sempre, de janeiro a janeiro. Como que eu identifico que eu estou saudável mentalmente? Qual que é o ponto, quando que eu sei que é o momento de buscar ajuda? Sim. Aí temos duas perguntas, Como saber que eu sou saudável mentalmente? É interessante você saber identificar se você está conseguindo lidar com suas emoções de forma positiva, É claro que no dia a dia a gente tem diversos fatores que fazem com que a gente fique mais triste, às vezes mais desanimado, mas que a gente tenha força de retomar e levantar a cabeça e continuar fazendo as coisas do dia a dia mesmo. Agora, quando procurar ajuda, quando a gente percebe que a nossa irritabilidade está maior, quando o cansaço está bem importante, que a gente começa a ir arrastar as coisas, procrastinando mesmo, E um ponto muito importante que eu vejo, que é fundamental da gente pedir ajuda, é quando a gente tem uma alteração significativa, tanto do sono quanto do apetite. Ok. Então, nós temos algumas enfermidades hoje em dia que podem ser decorrentes, eu digo isso por experiência própria, por deficiência de algumas vitaminas, por exemplo, B12, B3. Que tipo de ajuda que eu devo começar a buscar? Qual profissional que eu devo, a princípio, me direcionar se eu percebo que eu não estou com bom sono, apetite, não estou conseguindo ter domínio das minhas emoções? Sim. Hoje a gente tem a medicina integrativa, que é uma medicina que eu vejo que é bastante inovadora, Que vai abordar o ser humano toda a sua íntegra. E aí, através tanto dos médicos quanto dos nutricionistas, vão poder solicitar exames, para identificar esses déficits de vitamina. No entanto, eu tenho um caso, posso dar um exemplo? É claro, por favor. Eu acompanhei uma paciente que vinha com sintomas assim, de tristeza, de desânimo, de falta de motivação, perdeu o interesse em fazer as coisas que antes fazia.
e não tinha nenhum motivo psicológico assim, aparente importante, vamos dizer. Né? Tinha uma questão aqui, outra ali, mas nada que realmente justificasse aquela baixa ali de energia. E aí eu solicitei que ela fosse a médica, a nutricionista, né? E aí foram solicitados vários exames e a gente identificou aí uma baixa muito importante das vitaminas. Eu lembro que a vitamina D dela estava em 12. Então, assim, é impossível a pessoa ter energia, ter disponibilidade, ter vontade de fazer as coisas com um índice tão baixo assim de vitamina. Sem contar a vitamina K2, né, zinco, todas as outras vitaminas dela estavam bem ali, em déficit muito importante. Portanto, Camila, o profissional da psicologia hoje não está preocupado não somente com a mente, está preocupado com o corpo também. Sim. A gente consegue falar assim, que a gente faz essa separação, né, de mente e corpo somente de forma didática. Né? É claro que o psicólogo da psicologia ela não vai fazer essa avaliação fisiológica do paciente, tanto é que eu encaminhei aí a paciente para o médico. Né? Mas é importante o psicólogo ter esse conhecimento e estar a par que a baixa de vitaminas, minerais, pode sim trazer um impacto na pessoa, né? Apresentar aí sintomas que vão aparecer como depressão ou até mesmo ansiedade, e, no entanto, vai ser do aspecto fisiológico. Excelente. Camila, nós estamos aqui na Casa da Advocacia de Monapolitano. Você pode nos contar, se eu, advogado, precisar de ajuda psicológica, o que eu devo fazer? E mais importante ainda, às vezes eu identifico um colega que está passando por um momento muito difícil. Tem algo que eu posso fazer com ele? Tem algo que a Casa da Advocacia pode fazer por esse colega? Sim. Eu estou aqui todas as sextas-feiras à tarde, né? Estou disposta a ouvi-los, né? A gente tem essa parceria e é muito importante o que você falou, Felipe, porque às vezes o fato da pessoa estar disposta a ouvir o colega já diz muito, né? Hoje em dia a gente não tem paciência, a gente não tem o tempo disponível ali para o outro. E às vezes a pessoa está com uma simples questão e um pouco de atenção ali vai ser suficiente, pelo menos, para sanar naquele primeiro momento. Agora, o colega, observando que o indivíduo está bastante ansioso, está com sintomas depressivos, né, apresentando aí uma tristeza persistente, faça um convite para ele, né, de fazer terapia, de procurar ajuda, porque sempre eu penso assim, da gente trabalhar com prevenção. Então, antes que o transtorno seja instalado, a gente já inicia o tratamento, né, para evitar aí futuros diagnósticos como depressão, ansiedade generalizada. E eu, como leigo, claro, percebi que a pessoa tem esses sinais, esses sintomas. Um sono irregular, essa ansiedade, às vezes até uma queixa de, poxa, eu estou triste. Como é que eu devo abordar? Como é que eu devo fazer esse diálogo de, olha, eu acho que você deveria buscar ajuda profissional? Sim. Você pode trazer essas questões de uma maneira muito aberta, como você trouxe aqui, né? Pontuando para ele, assim, o sono. Hoje em dia ficou muito comum a gente ter dificuldade de dormir, né? Como se isso fosse aceitável, a gente não tem horário para comer, né? Eu vejo vocês assim, nas audiências, né? Quantas horas aí pode vir a durar uma audiência, quantas horas vocês debruçam no caso para estudar. Né? Então, assim, a gente tem perdido o hábito de ter rotina mesmo. Então, ter uma noite de sono, ter uma alimentação saudável, isso vai fazer diferença na vida da pessoa. Então, a pessoa que não está conseguindo manter aí uma rotina relativamente saudável, né, talvez não todos os dias, mas a maior parte do tempo, você pode convidar essa pessoa a repensar sobre a própria rotina. Cada dia, mais e mais, nós temos notícias de pessoas que estão sendo diagnosticadas com patologias psicológicas. Essa é uma impressão correta? É uma verdade ou é um engano? O que você pode nos contar a respeito disso? Complementando a pergunta, nós tivemos um caso de aumento de enfermidades mentais pós-pandemia ou de um tempo para cá, porque nós temos visto mais e mais queixas. Então, há de fato um aumento nessas enfermidades mentais? É um aumento do diagnóstico que está realmente sendo feito? Ou existe de um tempo para cá, pós-pandemia, um aumento nessas enfermidades? Sim, as duas coisas, Tatiana. Primeiro, hoje a gente tem um maior índice, mais pessoas têm buscado ajuda, né? Então esses índices naturalmente vão aumentar. Mas hoje se sabe que antes mesmo da pandemia, a OMS lançou um dado muito importante
que o Brasil era o país com mais pessoas ansiosas do mundo. Ansiedade. De ansiedade. E o terceiro país, não, e o primeiro país da América Latina com um índice maior de depressão. E durante esse bate-papo eu também vim aqui questionando e apontando também sobre a importância do autoconhecimento para a identificação, né, de qualquer enfermidade, de qualquer problema que estejamos tendo, seja mental ou até mesmo fisiológico, e o que a terapia pode nos ajudar nesse sentido, né? O acompanhamento de um profissional. Bom, o acompanhamento psicológico ele vai trazer para a pessoa mais leveza, né? Vai fazer com que a pessoa se reaveja com suas próprias questões, né? Repensando aí as suas crenças, repensando a sua postura diante da vida, né? E uma coisa interessante que eu vejo é que os advogados são pessoas muito dedicadas, né? Vocês trabalham muito, são muitas horas dedicadas ao trabalho. Então é muito importante a gente conseguir aí separar na rotina um tempo para lazer, um tempo para descanso, né? E principalmente o tempo de autocuidado. Então a terapia ela vai ajudar mais ainda essa pessoa a organizar de uma forma mais saudável a sua vida, né? Conseguindo utilizar aí o que de fato é importante para essa pessoa. Sem contar o posicionamento diante das adversidades, né? A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, o psicólogo ele instrui o paciente, né, a ter aí novos recursos para lidar com as suas dificuldades. Então, chega num ponto que o paciente se torna seu próprio terapeuta de tantos recursos que ele adquire para poder lidar, né, com as dificuldades aí do dia a dia. Fico aqui pensando na importância também de, enquanto instituição, difundirmos, né, essas boas práticas, esses cuidados, e saber também, né, e aí eu gostaria muito de elevar a Caixa de Assistência da Advocacia. Porque a Caixa de Assistência ela é um braço assistencial que a OAB Minas, né, tem para a nossa classe. Além de fazermos essas parcerias com profissionais gabaritados como você, a gente tem um programa pela Caixa que chama Calmamente, exatamente por causa do perfil do profissional da advocacia, né? Um pouco ansioso, muito determinado, às vezes muito agitado. Então, o que nós podemos fazer enquanto instituição, além de fornecer, né, esse conhecimento para que as pessoas também se cuidem, é estar aí junto com profissionais trabalhando aí pela saúde mental, também física, o ano todo. Eu vejo assim, o quão importante é o trabalho no OAB, porque não é somente com os advogados, né? É com os familiares também. Então, assim, vale aqui ressaltar, né, que a nossa parceria é também com os familiares dos advogados. Camila, olha só, eu sou um corredor. Desde que eu comecei a correr, meu sono melhorou, minha alimentação melhorou. Existem dicas assim, práticas que você pode dar para a gente criar hábitos que melhoram a saúde mental? Sim. Hoje se sabe, Felipe, que a melhor atividade do cérebro, né, a melhor maneira de a gente cuidar da nossa saúde mental é a prática de atividade física. Vários estudos apontam, inclusive eles têm tentado criar os benefícios da atividade física em medicação, mas ainda felizmente não conseguiram. E tomara que não consigam, porque a gente que faz atividade física, a gente consegue ter essa leveza maior no decorrer do dia, né? E Camila, já imagina caminhando no final, existe mais alguma coisa que você quer que o público saiba sobre saúde mental? Sim, eu vejo que é fundamental as pessoas desacelerarem, né? O ser humano precisa aprender a desacelerar, porque a gente está muito rápido, a gente está vivendo o dia a dia sem pensar, a gente tem feito as coisas muito no automático. Então a gente está comendo e está resolvendo alguma coisa no celular, ou está vendo uma série, ou está vendo televisão. Então a gente tem perdido esse hábito de estar no momento presente, no aqui e agora, né? Inclusive uma dica que eu trago é o livro Poder do Agora. É um livro que todos os meus pacientes já leram, né? Que é o primeiro livro que eu recomendo, porque traz esse realismo mesmo do aqui e agora. A gente pensa demais ou no passado ou no que vai vir a acontecer, né? Então, a leitura desse livro ele traz várias reflexões para a gente pensar no que a gente está fazendo na nossa vida agora, né? Então, assim, é um clichê, né, o poder do agora, mas exatamente nesse intuito da gente trazer a atenção plena para o momento presente. Então, eu particularmente,
indico que todos façam a leitura desse livro. Para fechar, Camila, quando o assunto é saúde mental e bem-estar emocional, qual que é a sua dica de ouro? Não tenha medo de pedir ajuda.